Costeletas, topete, saia rodada, jaqueta de couro e uma banana split. Sabe o que tudo isso tem em comum? O estilo retrô. Uma tendência cultural que recria momentos marcantes. Em São Paulo, você pode encontrar esse estilo em vários lugares. Quer saber onde? Veja na reportagem. O conceito de retrô, o nome é novo para uma coisa velha, porque quase todo movimento estético, em algum momento, foi buscar inspiração no passado. É uma apropriação que a cultura pop contemporânea faz de elementos dessa mesma cultura pop, mas do passado. É uma releitura, uma forma de você buscar essas inspirações no passado e trazer para o presente. De um sonho, né? A gente começa a lembrar assim, assistir filme, pesquisar, ouvir história do pai, do vô, da avó. Então você queria viver um pouco essa época, como que era realmente em 1950. Decoração, como era em 1950 nos Estados Unidos, era chamado de dinner. Muita gente confunde com jantar, mas dinner com um N é restaurante que imita vagão de trem. Nessa época era muito frequentado. Hoje as pessoas buscam muito isso, né? Os jovens olhando para a mesa de trás, paquerando, se começam a lembrar como que eram os adolescentes de 1950. As criancinhas às vezes vêm com um vestidinho anos 50, as pessoas mais velhas também vêm e curtem a música, então o público é geral, né? A cultura pop ela já tem uma história aí de pelo menos 100 anos, então é quase impossível hoje você fazer uma produção, seja na cultura de massa, seja filme, livro, música, sem fazer uma referência à história do cinema, à história dos quadrinhos, à história da televisão, enfim, à história dessa cultura pop. E o retrô é uma ênfase maior nesse passado, procurando trazer para a nossa época atual alguns desses elementos que foram mais marcantes lá atrás. A gente criou o blog porque a gente gostava muito de vintage, de design retrô, e a gente começava a falar um pouco dessas compras que a gente fazia, dava dicas, e aí nisso a gente também divulgava as reformas que a gente fazia em geladeiras antigas. E aí nisso as pessoas começaram a querer comprar essas geladeiras. Aí a gente começou a pensar então a criar as nossas próprias geladeiras com o nosso design, só que com aparência retrô por dentro, por fora e até mesmo na mecânica. Esse interesse surgiu mais como um estilo de vida nosso. A gente sempre gostou desde móveis até eletrodomésticos, tudo que fosse de uma época que assim que a gente julga que as coisas eram feitas de uma maneira melhor. Então a gente está tentando colocar isso nos nossos produtos. Então o público-alvo da nossa marca e do Vader Vintage, do blog, é completamente variado. Basicamente é jovens e modernos. E o pessoal mais antigo, eles têm interesse, só que eles são saudosistas de falar, poxa, que legal que você está fazendo isso, mas eles não têm interesse em ter essa peça. Basicamente, a nossa relação com o que é retrô depende da sua faixa etária. Por quê? Porque precisa ter um intervalo entre a época da coisa original e o resgate disso. Então, para quem viveu aquela época, não é retrô, é nostálgico. Porque a pessoa lembra de quando ela teve alguma coisa. Para quem não viveu, você tem um distanciamento maior, porque faz uma diferença você não ter vivido, você não tem memórias daquilo, então você não tem saudade, mas ao mesmo tempo você acha legal, isso é o retrô. O nostálgico, ele implica uma vivência. Rádio Cadillacs, contando a história do rock. Música, a música. Isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a sua Web Radio Cadillacs. Muito prazer, sou Paulo Mohawk, estou juntamente aqui com Gi Ramos, botando fogo nas vitrolas da Web Radio Cadillacs. Vai lá, Gi Ramos, bota fogo na vitrola.
rádio, ela toca praticamente 80% da programação, é 50, 60, 70. A intenção da rádio é contar a história do rock música a música. Isso. Então a gente toca desde antes, lá no blues e tal, até chegar nos anos 50, e acho que a essência da rádio é bem garage rock, assim, que era muito característico dos anos 60. Os caras não se preocupavam muito em como ia ficar aquilo gravado, eles se preocupavam em como ia sair no momento, né? O negócio é rock Então and roll. é rock and roll mesmo. Eu acho que a cultura vintage influencia ainda muito a nossa atualidade, né? O que existe hoje. Sim. A rádio traz um pouco do visual dos anos 50 e 60, assim. A gente tem na nossa vida essa referência dessa forma. Então a rádio veio para isso, para falar, ó, isso aqui nos anos 50, 60 era muito legal e ninguém ouvia, e agora a Rádio Cadillacs toca. E é uma forma de dessas coisas não caírem no esquecimento, né? Well, Saturday night and I just got paid. About the money, don't try to save. My heart says go, go. Have a time for the Saturday night, baby, I feel fine. I'm gonna rock.